longa franquia de Star Trek viu muitos capitães ao longo dos anos. Sempre que surge um novo programa de TV, também surge uma figura de comando para liderar a missão. Cada um tem pontos fortes e fracos, mas muitos preenchem o uniforme admiravelmente e fazem sua parte em cumprir sua missão de amizade e exploração intergaláctica. Os capitães, nos recentes programas de Star Trek, lideram com base na emoção e não na lógica, tomando inúmeras decisões ruins como resultado. Star Trek mostra a todos os oficiais admiráveis, que corajosamente levaram a sua tripulação e o público até a fronteira final. Além disso, eles o fizeram com inteligência e profissionalismo. O universo de Star Trek continua a se expandir, com vários novos shows para os fãs descobrirem à medida que vamos corajosamente onde ninguém jamais esteve. Isso significa mais capitães heróicos para adicionar à nossa lista dos melhores líderes, mentores e oficiais superiores. Seja a arrogância de Kirk, ou a capacidade impecável de diplomacia de Picard, ou a corajosa determinação de Janeway. Todo mundo tem uma opinião diferente sobre quem é o melhor capitão de Star Trek. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. Lembrando a todos que possíveis spoilers sobre as séries podem aparecer no decorrer do vídeo. Então, bora pro vídeo. Jonathan Archer, Enterprise. Enterprise se concentra no começo da exploração espacial da humanidade. Como tal, Archer incorpora o charme caseiro desses astronautas clássicos. A desvantagem da abordagem de Archer é que ele não carrega a autoridade de outros capitães. Às vezes, ele parece menos um líder e mais um amigo. Os tripulantes servem na nave com maestria, mas muitos não podem se sentirem seguros sob um comando durante uma situação estressante. Retratado de uma época em que os humanos ainda experimentavam os primeiros contatos com alienígenas, Archer inicia a série com um forte preconceito contra os vulcanos. Sua motivação inicial é também limitada a levar ao espaço a nave pela qual seu pai trabalhou arduamente. Mas com o tempo, Archer assume o peso da responsabilidade de proteger a sua tripulação e defender a Enterprise a qualquer custo. Christopher Pike, Star Trek, a série original. Liderando a USS Enterprise antes do Kirk, este capitão possui muito dos mesmos pontos fortes do seu sucessor. Ele tem a confiança e coragem semelhantes, juntamente com os benefícios óbvios da viagem ao espaço profundo. Ele tende a ficar frustrado quando as coisas não saem conforme o planejado. Tem quem ache que ele é um pouco mal-humorado. Pike é um capitão justo, embora mais severo. Dito isso, ele conhece suas limitações e confia em sua equipe para compensá-las. Ele sabe a quais pessoas chamar e quando, e no final, isso garante que ele faça um bom trabalho. James T. Kirk, Star Trek, a série original. Sua história, como um figurão impetuoso, permite que ele mergulhe no desconhecido sem uma pitada de medo. Isso geralmente coloca ele e sua tripulação em perigo, mas a sua ingenuidade e inteligência garantem que ele sempre encontre esperança em uma situação desesperadora. Ele não acredita em um cenário sem vitória. Isso lhe dá um charme de cowboy. Mais importante, significa que ele é extremamente o capitão confiante que alguém gostaria de seguir em uma nova fronteira. O que enriquece o personagem do Capitão Kirk são os filmes. Let's get this over with. Departure stations. Scotty. Hi, sir. Did you find the engine room? Onde você consegue ver o auge do personagem. Os fãs veem um herói fiel e familiar que aprendeu com seus erros, carrega alguns arrependimentos e aceita sua própria mortalidade. A jornada de Kirk é facilmente a mais completa de qualquer capitão de Star Trek. Não é à toa que ele continua sendo o favorito dos fãs em todos os lugares. Kirk foi o homem mais jovem a assumir o posto de capitão de uma nave estelar. É impulsivo, passional e aventureiro. É um líder carismático que detém a total lealdade de sua tripulação, a quem é igualmente devotado.
Aos 13 anos, testemunhou o massacre de milhares de pessoas ordenado pelo governador da colônia onde vivia. Experiência marcante em seu forte senso de justiça e moral, famoso pela inventividade tática em batalha e por quebrar regras com frequência. Foi promovida a almirante, mas jamais acostumou-se com o trabalho de gabinete, voltando a comandar uma Enterprise até o final de sua carreira. Hikaru Sulu, Star Trek VI e Star Trek Voyager. Stardate 9521.6. Uma nave espacial tão boa quanto seu capitão, a Excelsior, não causou muita impressão quando estreou em Star Trek 3. Alguns anos depois, no entanto, com o Capitão Sulu no comando, ela era uma força a ser reconhecida. A maioria dos espectadores reconhece Hikaru Sulu pela série Star Trek clássica, mas Star Trek VI foi a primeira vez que ele apareceu como capitão de uma nave estelar. Embora Sulu e sua equipe da Excelsior atuarem como personagens coadjuvantes no filme, a missão de Kirk teria falhado sem a ajuda deles. Vale lembrar que a participação do Capitão Sulu na série Star Trek Voyager aconteceu no segundo episódio da terceira temporada, que se chama Flashback. Gabriel Lorca, Star Trek Discovery. Reread your file. I will use you or anything else I can to achieve my mission. Não é exatamente um dos capitães mais legais que os fãs já viram, mas é um dos mais interessantes. Ele era frio, calculista e totalmente sem remorso. O capitão Gabriel Lorca foi encarregado de trabalhar sobre o radar da Federação nas missões super secretas da USS Discovery. Mas o maior segredo de todos é que ele era de um universo espelho e não era o Lorca original. O verdadeiro objetivo do Capitão Lorca era encontrar o caminho de volta ao universo espelho, para que ele pudesse ir para casa. E a suposição sempre parece ter sido que a sua contraparte morreu durante a transferência entre os universos. Pelo menos era nisso que o almirante Carroll parecia acreditar. Eles eram velhos amigos, e ela foi a primeira a descobrir a sua verdadeira identidade e intenções. Philippa Georgiou, Star Trek Discovery. Apenas para esclarecer, esta é a capitã que foi morta no primeiro episódio de Discovery, não sua contraparte do universo espelho que a substituiu mais tarde, que é a Imperatriz Philippa Georgiou. O espectador aprende mais sobre o passado da capitã Philippa Georgiou em uns flashbacks e memórias, principalmente do ponto de vista da Marco Burnham, e sua carreira foi distinta, que fez dela muitos amigos poderosos e influentes. Philippa Georgiou tornou-se a capitã da USS Shenzhou, pouco antes de Marco Burnham se juntar à tripulação. Georgiou era amiga pessoal de Sarek, e é por isso que ela aceitou Burnham como parte da equipe depois que ela pediu. Jean-Luc Picard, Star Trek A Nova Geração. The uncertainty, self-discovery, the unknown. These are many of the qualities of... Ambientada 70 anos após a série original, A Nova Geração tem um capitão mais velho e mais analítico do que Kirk, e o único entre os capitães da série não nascido nos Estados Unidos. Ciente do perigo ao qual as suas naves são expostas, a frota estelar agora divide as funções, com as missões fora da nave a cargo do primeiro oficial, enquanto o capitão permanece a bordo, regra a qual o Picard discordava. Apaixonado por arqueologia e literatura, Picard é um hábil diplomata e acadêmico, mas também capaz de atuar com eficiência em batalha e agir com independência em momentos críticos. Ao longo da Nova Geração, este eloquente cavalheiro cumpre a mesma missão exploratória de Kirk e de Pike, mas não poderia ser mais diferente. Ele certamente assume riscos quando necessário, mas prefere jogar pelo seguro. Isso ajuda tanto no combate quanto nas relações diplomáticas, embora não tanto nas relações interpessoais. Jean-Luc Picard mantém sua atitude autoritária 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não socializa com sua tripulação como outros capitães. Por causa disso, ele pode parecer frio e distante. No entanto, isso ajuda em sua imagem imparcial e informada. A pessoa sempre tem a certeza de que sabe o que está fazendo e que permanecerá totalmente imparcial na resolução de um conflito. Kathryn Janeway, Star Trek Voyager.
Enquanto o Picard é um diplomata e Kirk é um explorador, a Capitã Janeway, como ela gostava de ser chamada, é uma cientista. Filha de um vice-almirante, Janeway tem um grande respeito pelos regulamentos da Frota Estelar, embora, como outros capitães, desafie a regra de deixar as missões fora da nave para o primeiro oficial. Dona de respostas ácidas em momentos de crise e viciada em café, Janeway conseguiu manter unida a sua tripulação, formada em parte por terroristas e, ao contrário de Kirk e Picard, assumiu o posto de almirante ao final de sua missão. No início da série Voyager, Janeway tem uma tarefa super difícil de alcançar. Nem todos os membros da tripulação se inscreveram para alguma missão nobre e muitos pertenciam a uma facção fora da lei conhecida como os Maquis. Estes são colonos descontentes, fartos do fracasso da Federação em protegê-los. Eles agora se encontram presos nos confins da galáxia, em um espaço desconhecido, com uma parte da tripulação da Frota Estelar e a outra parte de Maquis, e são forçados a trabalharem juntos. A Capitã Janeway tem facilmente o exterior mais duro de todos os capitães. Sua atitude sensata permeia toda a nave. Ela faz o seu trabalho da melhor maneira possível e espera que todos os outros façam o mesmo. E isso praticamente ajuda no equilíbrio, colocando as diferenças pessoais em segundo plano. Infelizmente, isso faz com que ela pareça inacessível em alguns pontos. Essa liderança autoritária mina as mensagens cooperativas de Star Trek. Por outro lado, ela tem que ceder um pouco para elevar a moral da tripulação. Benjamin Sisko, Deep Space Nine. I want to know what the hell is going on. I want to know why my science officer's been transferred without my consent. I want to know why... Comandante de uma base estelar localizada numa zona de litígio, Sisko é mais um governador e diplomata do que um explorador. Fã de beisebol e de história, além de um bom cozinheiro, também filho de um chefe de cozinha, Sisko é também um homem de temperamento forte e capaz de demonstrações de raiva. Entre os capitães da série, é quem mais demonstrou a capacidade de ignorar regras e valores morais da Frota Estelar. Agindo nos bastidores durante a guerra contra o domínio para garantir uma vantagem tática para a Federação, deixou bem claro que, tendo escolha, faria tudo de novo. Atribuído a Deep Space Nine, os deveres de Sisko são diferentes, pois ele lidera durante uma crise e também uma guerra. Ele não apenas deve lutar em batalhas e também realizar atos sujos que muitos recusariam, mas também deve levar a dor dos outros em seus ombros. Visto como um emissário pelos Bajorianos, os quais são um dos motivos principais de sua presença na estação, Sisko ainda guarda uma grande mágoa do Capitão Picard, pois por causa de Locutus, sua esposa morreu enquanto Sisko lutava contra os Borgs no setor Worf 359. Michael Burnham, Star Trek Discovery. I'm trying to save you. I'm trying to save all of you. But with all due respect, between risking myself and risking all sentient life. Primeiro oficial da nave USS Chancellor, serviu por 7 anos sob o comando da capitã Philippa Georgiou. Se envolveu num incidente com os Klingons em 2256, que culminou com o início de uma guerra. Foi acusada de insubordinação, motim e agressão a um oficial superior, e foi presa e condenada, mas o Capitão Lorca a convidou para fazer parte da tripulação da nave USS Discovery como especialista. Michael foi criada em Vulcano pelo embaixador da Federação Sarek, pai de Spock, e graduada na Academia de Ciências de Vulcano. Já a bordo da USS Discovery, atuou na área de ciências sem patente, ajudando a desvendar como funcionava os saltos espaciais com motor de esporos, junto com uma criatura gigante chamada Reaper. O embaixador Sarek, de Vulcano, acompanhou a orientação e sua educação em Vulcano após a sua família ter sido morta em um ataque Klingon num posto de ciência humano vulcano. Michael teve sua redenção a bordo da USS Discovery e ajudou a mover a nave para o futuro, até o ano de 3189, para evitar que toda a vida da galáxia fosse destruída pela inteligência artificial da seção 31, denominada Controle. Neste futuro, ela chega um ano antes da nave Discovery e fica transtornada ao ver o que a Federação se tornou. Com a chegada da USS Discovery, ela se torna a primeira oficial do Capitão Saru. Entretanto, novamente, ela é rebaixada por indisciplina e depois acaba por se tornar a capitã efetiva da nave USS Discovery por indicação do almirante Vance. A primeira capitã de Star Trek não foi a Capitã Janeway. Ao contrário da crença popular, a primeira capitã de Star Trek não foi a Capitã Janeway.
ou mesmo a Capitã Batel da série Strange New Worlds, ou a Capitã Rachel Garrett do episódio Yesterday Enterprise da nova geração. O título de primeira capitã é uma questão complicada dentro da franquia Star Trek, com respostas diferentes dependendo de como o conceito é visto. De um ponto de vista externo, a Capitã Janeway de Star Trek Voyager muitas vezes fica presa ao título, já que ela foi a primeira protagonista feminina de uma série, sucedendo personagens como o Capitão Kirk, Capitão Picard, entre outros, quase exclusivamente capitães do sexo masculino que vieram antes dela. É claro que, quando analisada cronologicamente, a questão da primeira mulher capitã da Frota Estelar torna-se mais complexa. Outras séries antes e depois de Voyager incluíram aparições de capitãs femininas, e nas séries mais recentes como Star Trek Discovery ou Star Trek Strange New Worlds, as mulheres ocuparam a cadeira de comando das naves estelares bem antes do Capitão Kirk. A primeira mulher capitã da Frota Estelar de Star Trek é da era da série Enterprise. Em termos de cronologia, a verdadeira primeira capitã de Star Trek foi a Capitã Hernandez de Star Trek Enterprise. Hernandez foi apresentada pela primeira vez na 4ª temporada de Enterprise, episódio 3, chamado Home, como o antigo interesse amoroso do capitão Jonathan Archer, e agora recém-nomeada capitã da Columbia NX-02. Hernandez e a Columbia ajudaram Archer e sua equipe durante a crise Klingon nos episódios Afflictions e Divergence da 4ª temporada de Enterprise. A Columbia foi a segunda nave NX da Frota Estelar lançada, fazendo de Hernandez a primeira capitã mulher de uma nave capitânia de Star Trek. No entanto, Hernandez é consistentemente esquecida na discussão da primeira capitã de Star Trek, principalmente por causa dos nomes como Janeway ou mesmo os novos personagens como o Capitão Batel ou a própria Philippa Georgiou ou também a Michael Burnham. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando um pouquinho de alguns capitães de Star Trek. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like. Se você também quiser, pode se inscrever no canal Estrada do Nerd e acionar o sininho para as novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!